E na ponta da linha, a gente tem o doutor Alberto Zacarias Toron, advogado, mestre, doutor em Direito, especialista em Direito Constitucional, professor de Direito Processual Penal. Se eu for puxar o currículo dele, a entrevista inteira vai ser a descrição da carreira desse renomado e respeitado advogado. Escreveu um artigo importante, um dos artigos importantes que ele escreveu, mas por acaso foi essa semana num tema do momento, que o título é Expansão do Feminicídio e Combate às Facções, um paralelo necessário. E ele faz uma provocação muito bem-vinda, que é contra o simplismo e as soluções mágicas, né? As crianças são dadas a isso, né? Colocar os olhos sobre o rosto e achar que o monstro saiu do quarto. Primeiro achar que tem um monstro no quarto, depois que ele sai do quarto. Mas a gente tem um monstro no quarto, que é a alta criminalidade, mas ele não sai do quarto simplesmente com o aumento da pena, que é o ponto central do artigo. A gente aumentou a pena de feminicídio, a gente aumentou agora a ideia de aumentar a pena das contras-facções, como se bandido adorasse ficar 20 anos na cadeia e detestasse ficar 40. Até 20 eu vou. Agora 40 aí já é tempo demais, porque eu quero tomar uma cerveja. Doutor Toron, obrigado pela entrevista. Queria te ouvir sobre isso. Quer dizer, por que o populismo toma conta de um tema tão sério e esse alerta é tão necessário nesse momento, doutor Toron? Oi, Neg. Em primeiro lugar, um prazer falar com você, com todos os ouvintes aqui. Eu acho que nós temos uma visão arraigada, e não é de hoje, vem de longa data, no sentido de que penas mais elevadas, um regime mais duro no cumprimento de pena, isso teria o condão automaticamente de diminuir a criminalidade, como quem toma mais um comprimido, ou 2, ou 3, para diminuir a dor, um analgésico, né? E a lógica da criminalidade não obedece a esse simplismo. Então, em 1990, nós já tivemos uma experiência com a lei dos crimes hediondos que simplesmente se revelou inadequada, ilusória. E agora se repetiu isso com o feminicídio, por exemplo. As questões que movem um homem a matar uma mulher por ciúme ou qualquer outra coisa não tem a ver com pena. Tem a ver com educação, tem a ver com valores. E se não se mexer nisso, os índices de feminicídio, a despeito da pena que é enorme, de 20 a 40 anos, eles continuarão a subir, que é o que nós estamos vendo. Eu sempre chamo a atenção, Ineg, para o seguinte. Vamos pegar o caso do adultério, que já não é crime entre nós há uns 20 anos, se não me falha a memória. Aumentou o número de adultérios porque deixou de ser crime? Quando era crime, a pessoa não praticava adultério, a lei funcionava como contraestímulo, a lei funcionava com alguma eficácia motivadora? A resposta é não. Isso vale para o feminicídio e isso vale, paradoxalmente, por uma coisa completamente diferente, que são os crimes praticados por facções. Uma polícia mais eficiente, com planejamento, com inteligência, é mais eficaz no combate ao crime praticado por facções do que penas abstratamente elevadas. Isso não tem a menor influência. Doutor, Larissa falando aqui, quando a gente olha para os dados de feminicídio aqui em São Paulo, desde o início do ano, dados da Secretaria de Segurança Pública, de janeiro até outubro, foram 207 casos em todo o estado, uma alta aí de 10% em relação ao ano passado. Queria abordar com o senhor um capítulo que vem antes da pena de feminicídio. Um dos recursos que a mulher tem hoje é a medida protetiva, que vai proibir que o agressor se aproxime dela a tantos metros. Só que assim, um papel não vai impedir uma agressão. Se essa não é a resposta, o que a gente tem de solução, pensando até na esfera legal mesmo, para tentar proteger essa mulher que já é vítima de feminicídio, aliás, é vítima de violência, porque feminicídio é o último capítulo de um ciclo de violência. Você tem toda a razão, Larissa, quando nos lembra que o feminicídio é o último capítulo, como regra é isso mesmo, de um ciclo de violência.
A medida protetiva, ela não é uma pena. Ela, como o próprio nome diz, é uma medida que procura proteger a vítima. A vítima do quê? A vítima de lesão corporal, a vítima de ameaça, a vítima que sofre moralmente nas mãos de um agressor. Então, a medida protetiva, em muitos casos, ela tem funcionado, em outros não. Ela é como que a antessala de uma prisão. E nesses casos, eventualmente, talvez seja preciso prender. O meu ponto não é propriamente prender ou não prender. O meu ponto é que penas longas por si só não interferem nesse ciclo. É esse o meu ponto. Quer dizer, tem uma questão de educação, tem uma questão cultural que diretamente atinge esses agressores. Se você não mexer nesse circuito, ainda que você queira pensar a longo prazo, essa violência vai continuar. Agora, nós temos que mexer nisso agora. Então, o que deve ser feito? Nós precisamos da polícia ativa, do judiciário ativo, com medidas protetivas e, eventualmente, até a prisão preventiva em alguns casos. Agora, quando a gente fala, por exemplo, de homicídio, o homicídio, ao contrário do latrocínio, o latrocínio tem um objetivo pecuniário. Eu quero roubar, então acabo matando. O homicídio é um acerto de contas. Pode ser um acerto de contas que o marido acha que vai fazer contra a mulher, pode ser contra o vizinho, pode ser contra o sócio, mas o motor pode ser no trânsito. Pode ser no trânsito, mas a vontade dele de eliminar a outra parte é tão grande que ela é até inconsequente. Ele não é o que o senhor está falando. Eu não consigo imaginar dois bandidos conversando e um falando para o outro: vamos roubar aquele cara, e o outro diz: é melhor a gente furtar só quando ele não estiver olhando porque a pena é menor. Não existe isso. Não existe essa discussão sobre o Código Penal. O bandido não carrega um advogado com ele para que o aconselhe: acho que é melhor não roubar o banco, não. Espera a pessoa sair e furta. Não existe essa possibilidade. Então, a inconsequência dos bandidos talvez seja a maior evidência do que o senhor está falando, não? Sim. Nós tivemos recentemente a morte de um advogado, Luiz Fernando Pacheco, que foi conselheiro da OAB, foi advogado do Zé Genuíno, uma figura emblemática da advocacia, que aparentemente bebeu durante a noite, estava voltando a pé para casa, mora em Higienópolis, que é um bairro bastante bom, eu morei muitos anos em Higienópolis, e voltando para casa ele foi alvo de um assalto. Deram uma rasteira nele, fizeram uma espécie de cama de gato, não sei se esse é o nome, ele cai de cabeça e morre. Eu até posso pensar que os assaltantes não quisessem matá-lo, mas assumiram o risco de fazê-lo. Então tem um lado do imprevisível envolvido nessa história. Agora, entre um crime que é movido por um ânimo exaltado, que é uma coisa de momento, né, um rompante emocional, que o cara enlouqueceu, como numa briga de trânsito, ou entre assumir o risco e crimes planejados, há uma diferença. Em relação aos crimes que têm algum planejamento, crime organizado, você tem que contar com um trabalho de inteligência policial que aumenta a eficácia na repressão dessa criminalidade. Em relação aos primeiros, é mais difícil de você ter uma previsibilidade, porque o acaso aí funciona e é difícil você ter uma repressão mais eficaz nesse tipo de criminalidade. Não sei se eu respondi sua pergunta, Ioneg, se eu fui no ponto. Não, está clara a resposta. Humberto Ferretti. Doutor, boa tarde, prazer falar com o senhor. Independentemente dessa questão de eventualmente uma pena maior não inibir um crime, no Brasil tem outra coisa que é o fato de o sujeito, por qualquer crime, muitas vezes ser condenado e não cumprir a pena, cumprir ali uma parte pequena e depois ser liberado e eventualmente nem ser condenado. A lei do feminicídio ela é uma lei, quando a gente fala de prazo jurídico, ela é uma lei recente, né, de 10 anos. Pela experiência que o senhor tem, os criminosos
Eu, obviamente, imagino que o senhor talvez não tenha uma estatística precisa, porque são muitos casos, mas os criminosos têm sido condenados, têm cumprido efetivamente a pena ou têm sido beneficiados por algum outro tipo de recurso? Que balanço que a gente pode fazer dessa lei até hoje? Olha, um balanço que a gente pode fazer é até simples de ser falado. Em relação a crimes graves, o período de cumprimento da pena em regime fechado, ele é maior. Se tratar, por exemplo, de um crime hediondo, o sujeito vai cumprir 2/5 da pena, às vezes até 50% ou 60% da pena no regime fechado. Então ele tem um prazo de encarceramento maior. Eu acho que é um pouco uma lenda urbana de que o sujeito é condenado, mas cumpre pouquinho tempo e logo posto em liberdade. E isso, na verdade, é um discurso que reforça a ideia de que nós precisamos de mais penas, de que nós precisamos de um endurecimento no sistema de execução da pena ainda maior, quando, na verdade, é bom lembrar, o Brasil é o terceiro país do mundo com a maior população carcerária. Então a gente não pode perder isso de vista, porque é muito comum a gente ouvir, o cara ficou um pouquinho. Pode ser até que tenha, como exceção, uma situação dessa em que o sujeito cumpriu um pouquinho e conseguiu sair. Às vezes era primário, não tinha antecedentes e conseguiu sair. Ok, pode ser, mas a grande maioria que é condenada, que está presa, seja por roubo, seja por latrocínio ou outros crimes dessa gravidade, eles cumprem um período bastante razoável de regime carcerário fechado. Então eu não tenho essa visão. Veja a saída temporária, não é? O então secretário Derrite, deputado federal Derrite hoje, ele trabalhou muito para o fim da saída temporária que acabou vingando. Mas a saída temporária, as estatísticas mostravam, e aí nós temos estatísticas, que a grande maioria dos presos voltava e que enorme, esmagadora maioria não delinquia. Acabaram com um instituto que contribuía para a humanização do preso, para a reinserção social dele, sem justificativa racional. Agora, a gente olha a parte ligada ao cumprimento das penas, o tema explorado pelo Humberto Ferretti, a gente vê o seguinte: o sujeito vai para a cadeia e lá ele tem uma série de benefícios. Se ele lê um livro, ele ganha redução do tempo de pena. Se tiver bom comportamento, ele também ganha. Agora, ler livros antes de cometer o crime e ter bom comportamento antes de cometer o crime sempre ajuda. Então a gente está sempre de olho no depois. Agora, a gente tem uma realidade que as pessoas são pegas num crime, por exemplo, e o cara cometeu 10, 12, 15 vezes aquele crime, vários crimes. E a gente sabe o motivo, porque a pessoa só perde a primariedade com o trânsito em julgado. E os nossos processos são muito longos. Então, o sujeito que perde a primariedade daqui 15 anos, começa a roubar. Vou aceitar 18, porque se a gente pegar o menor de idade é outra legislação, antes dos 30 anos esse cara já tem uma capivara inacreditável. E, no entanto, ele não cumpriu uma pena. Não cumpriu uma pena porque não pôde, não teve trânsito em julgado. Então, e eu acho que é um dos pontos do seu artigo, a eficiência do sistema jurídico brasileiro, judicial brasileiro, a polícia que investiga e comete graves erros no processo de investigação, a justiça com uma certa leniência porque ela está comprometida com alguns prazos legais e não olha para a realidade, gera um ambiente de muito desconforto de um país que, se tem a terceira população carcerária, também é um campeão em criminalidade entre os países mais ricos do mundo, não? Esse é um tema muito angustiante. Hoje tem um artigo do Sérgio Fausto, se não me engano, no estado de São Paulo, falando sobre as lições que nós devemos tirar da vitória do Cast no Chile. E que a questão central envolvida na campanha dele foi a questão da segurança pública. E eu penso que a questão da segurança pública, ela é uma questão central, vai ser uma questão central no debate que vai se dar em 2026, que já vem se dando e vai se dar aqui também. Agora, eu tenho uma visão, o Ineg, um pouco diferente da sua,
talvez por uma questão de percepção apenas, e talvez a sua percepção seja mais exata. O que eu quero dizer é que os juízes, em geral, são muito atentos e muito sensíveis, pelo menos os juízes de São Paulo, à questão dos crimes violentos. E por isso que o encarceramento nesses casos é muito grande. Agora, às vezes o processo demora, às vezes o processo tem alguma nulidade, o sujeito é posto em liberdade, volta a delinquir, é posto em liberdade novamente. Falta uma espécie de entrosamento do sistema para não permitir que isso aconteça. E esse é um aprimoramento que eu acho que o judiciário ele está aberto para ser feito. As autoridades judiciárias em São Paulo, em geral, são preparadas, são sérias, sensíveis a esse problema da reiteração criminosa. Eu nem falo de reincidência, mas da recorrente reiteração criminosa por parte de alguns atores. E eu espero que isso se incremente, quer dizer, se aperfeiçoe ainda mais para impedir que essas pessoas que recorrentemente praticam crimes sejam postas em liberdade. Doutor, diferentemente do que seria 50, 60 anos atrás, hoje a gente tem um envolvimento do Estado, do sistema judiciário, para proteger essa mulher que é vítima de violência e também esse esforço para punir um agressor. Chega até a ser injusto fazer uma pergunta dessa para um entrevistado, mas onde é que está a solução? O Eneg começou a entrevista falando justamente que ficar 20, 30 ou 40 anos preso não vai mudar a visão do cara que comete um crime de feminicídio. Ele vai cometer esse crime de qualquer forma. A gente pode apontar talvez para uma solução integrada? O que o senhor enxerga de solução para esse problema todo? Bom, primeiro, Larissa, é difícil a gente trabalhar com uma ideia de solução definitiva. Eu acho que nós temos que ter uma abordagem de diminuição do feminicídio. Porque a sociedade, ela sempre, isso Durkheim já falava no final do século XIX, início do século XX, e é uma lição que é válida até hoje, a gente sempre vai conviver com alguma taxa de criminalidade, inclusive de feminicídio. Eu acho que isso é inescapável. Então, solução global, como quem resolve definitivamente um problema, nós não vamos ter nem no feminicídio, nem para a criminalidade em geral. Mesmo países desenvolvidos, como o Japão, Europa ou União Europeia, né, e os Estados Unidos, nós temos taxas de criminalidade. Mas, noves fora, eu aposto que educação, tratamento, medidas protetivas, encarceramento enxergado como uma atividade pronta do sistema penal, quer dizer, o sujeito praticou o crime, arrastou a mulher embaixo do carro, esse sujeito vai ser preso. E esta prisão, ela acaba tendo um efeito dissuasório sobre pessoas que pretendam praticar outros crimes. É a solução? Não é a solução, mas eu acredito que isso jogue um papel importante ao lado das delegacias de defesa da mulher, chamando esses agressores no início do ciclo da violência, que começa com agressões morais, progride para lesões corporais, a pessoa agredida fisicamente, até chegar no feminicídio. Então eu acho que se a gente tiver um conjunto de medidas que não tem só a ver com aumento de pena, eu acho que melhora e nós teremos diminuição nos feminicídios. É um vaticínio? É uma hipótese? Pode ser que seja, porque bola de cristal e solução ninguém tem mesmo para isso. Agora, a gente pega alguns países, por exemplo, como a Indonésia, e a gente vê lá pena de morte, mas a gente também vê a eficácia do sistema, ainda que a eficácia resulte em pena de morte, mas é um sistema eficaz. E aí a gente pega só a pena de morte e diz, vamos trazer para cá. Se a gente tem um sistema punitivo ineficaz, porque demora 20 anos, se ele é ineficaz, se a gente não consegue tirar o bandido da rua, se ele volta, ele também não vai ter medo da pena de morte. Pelo teu raciocínio, tanto faz se são 20 anos, 40, ou de repente a pena de morte. Então essas soluções
É como a solução mágica do vamos fazer o parlamentarismo. Ou seja, o Brasil tem um monte de problema. Em vez de a gente resolver os problemas, a gente cria mais um, que é mudar o sistema político. E agora a gente vai ter mais um, vamos ter a pena de morte. Aí a gente tem que contratar Carrasco, aí o deputado vai indicar o Carrasco, aí vai ficar aquela bagunça e não vai resolver o problema também. Então, é outra questão ligada a essa solução mágica. O punitivismo, e eu acho que a gente tem que ter punição, mas o punitivismo, que é a paixão pela pena cada vez mais alta, gera na sociedade uma frustração brutal e é uma enganação, né, Toron? É uma empulhação. Eu acho que esse é o ponto central do seu artigo, não? Esse é o ponto central do meu artigo, e eu acho que o legislador, os agentes estatais incumbidos de fazer leis, e inclua aí o executivo também, eles criam uma espécie de modelo álibi. O modelo álibi é o seguinte: eu fiz a minha parte, eu aumentei a pena, tá tudo bem. Não, não é, isso não resolve, isso é uma mentira, isso é uma empulhação. A gente tem um autor alemão já falecido, chamado Ralph Dahrendorf. Ele tem um trabalho chamado Lei e Ordem, um pouco demonizado pela esquerda, mas injustamente demonizado, porque ele tem uma visão muito democrática da imposição da lei e da ordem. A lei como fruto de um consenso democrático, não é? E a ordem como a resultante disso. Mas o que ele diz, basicamente, é que os valores sociais é que são fundamentais no processo de socialização, no processo civilizatório das diferentes sociedades. Se você não tiver esses valores, a lei tanto faz, se é 15 anos, se é 20 anos, se é 40 anos, e até no limite se é a pena de morte. Porque, bem ou mal, a polícia, sobretudo aqui em São Paulo, a polícia militar tem elevado os seus índices de letalidade e nem por isso a criminalidade caiu. Então a gente precisa atuar em diferentes frentes se nós quisermos a redução da criminalidade. E aí entram as instituições. O que são instituições? Família, escola, acesso a certos bens fundamentais como moradia, saúde. E esse conjunto de coisas é que vai possibilitar o sujeito ter valores, e a lei reforça esses valores, a lei não cria valores. Não é? A lei vai atuar no indivíduo que já tem esses valores. Por paradoxal que possa parecer, eu não pratiquei nenhum furto, não é porque a pena é de 1 a 4 anos, porque eu tenho valores. Coisa em relação ao adultério, são valores que te movem de um jeito ou de outro, não é bebendo. A mesma coisa em relação ao uso de drogas. Nós tivemos uma descriminalização ou uma despenalização em relação ao uso de drogas, nem por isso eu estou aqui na minha casa, eu usei droga para conversar com vocês e nem bebi. Porque a minha consciência, os meus valores dizem que eu preciso estar lúcido para fazer um debate. Eu queria agradecer ao Dr. Alberto Zacarias Toron, mestre, doutor em Direito Constitucional, especialista em Direito Constitucional, professor de Direito Processual, enfim, como eu falei no início do programa, no início da entrevista, se a gente for repassar aqui tudo que ele sabe e tem de título, a gente fica até amanhã. Queria agradecer a entrevista, os esclarecimentos. Foi bom porque colocou um bichinho na cabeça de cada ouvinte para pensar um pouquinho de forma mais complexa e não adotar e repetir o simplismo, porque na verdade ele é muito ruim. Doutor Toron, muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Obrigado, até a próxima.